Cadê? Deixa eu ver aqui. Pronto, a janela correta. Sim, janela correta. Rapaziada, estão vendo a minha tela aí certinho? De boa, de boa. Então, pronto. Então, segue aqui a tela, tá, rapaziada? Hoje a gente vai falar basicamente que a contabilidade já foi falado, né? Essa aqui basicamente era 100% aqui o que o Beto, né, iria estar aqui passando, né, ajudando aqui vocês. E agora a gente vai passar logo para Shopify Payments, né? A gente teve uma call de atualização sobre isso aqui no mês passado, né? Dezembro. Mas, logicamente, agora aproveitar não só porque eu trouxe o Beto aqui para falar principalmente da contabilidade, dessa virada de ano, que é o que vocês precisavam, não custa nada. É realmente, por mais que eu tenha atualizado recente, eu dar mais uma atualização para vocês sobre o que a gente conseguiu, né? O que a gente fez ultimamente aqui, tá? Então, basicamente, eu separei aqui alguns tópicos, tá, rapaziada? Inclusive, tem coisa aqui que eu não tinha passado antes, tá? Vou falar minhas experiências nos últimos dias, tá bom? Sobre aquecimento de conta, tá? Como que eu, Luan, estou fazendo aqui para evitar o máximo possível de perder dinheiro quando se trata de loja cair, porque, rapaziada, não existe isso. O cara que defende que ele não tem problema, o cara que defende aí que, tipo assim, tem uma forma de você fazer que você só pênalti não vai cair, não existe isso, tá? Realmente você vai ter problema, porque depende de muitas coisas, não é somente de você que você faz, entendeu? Então, aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? Para evitar o máximo possível. Vou falar sobre as verificações também, né? Que tem muita gente que literalmente trava nessa parte, né? Coincidentemente, esse mês, né? Hoje é dia 4. Esse mês a gente já conseguiu voltar aqui 2 payments nesse período de 4 dias, né? Eu mostrei para vocês lá dentro do perfil do CF para quem tá. Então, assim, a gente entende do que a gente está falando aqui, tá? E realmente o que eu falar é que vocês têm que realmente pensar, se o Luan está falando, e o Luan colocou aqui, é porque não é dúvida, ele tá falando o que ele já fez e deu certo. Fechou, rapaziada? E depois, como você vai conseguir manter a Payments ativa e abaixar o ciclo de pagamento D1 e D2, tá? Vou falar como que a gente consegue fazer isso aqui e não só conseguir fazer, tá? Mas manter também. Porque muitas lojas, elas ficam D1, ficam D2 e voltam para D3, voltam para D2, voltam para D5. Às vezes está D3 há um tempo, volta para D5 e vice-versa. Ou seja, não é só você conseguir chegar lá, mas tem que se manter lá também, tá? Alguém aí que tiver payments D2 já tem um tempo, realmente ela consegue ele manter, mas se você está com balance ali, já começou D5, D3, passou um mês e meio, ficou D1 ou D2, cara, mantém, tá? Mas saiba que a qualquer momento pode acontecer de aumentar, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu postei, por exemplo, em novembro, uma operação que tinha acabado de cair D1 e no dia seguinte outra operação também ficou D1. Cara, dessas duas operações, passou 2 dias já voltou para D3 de novo, uma delas. Então, assim, acontece, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar o chat aqui para poder ver. Vocês? Pronto. Agora estou acompanhando o chat aqui também, tá? Perfeito. Vamos lá. Minha experiência nos últimos 30 dias aqui, tá, rapaziada? Eu separei, basicamente, em LLC com balance, né? Que é o que eu rodo aqui. Tem algumas que não estão com balance, eu vou comento por fora, tá? E sobre LTD no Reino Unido também, eu uso muito pouco, né? Mas a gente usou sim durante esse período desde a última atualização. Então, eu vou falar o que aconteceu aqui nesse período referente à LTD, tá? Vamos lá, LLC com balance, rapaziada, ciclo de pagamento, tá? Que é o que todo mundo aí tem problema e também às vezes não consegue entender muito, tá? Eu que subo muitas payments, né? Aqui eu tenho sócios também, e não somente sócios, eu tenho mais de uma LLC, né? Enfim, a gente cria muitas lojas aqui. Hoje a gente está aqui com mais de 40 lojas dentro do Mercadante, por exemplo, né? Não que todas estão rodando, mas a gente tem mais de 40. Então, para vocês terem uma noção do quanto que a gente vai aprovando novas payments aqui, tá? E, cara, metade delas, tá? Que aprova com balance, tá? Ficam ali, já começam um D5, tá? Já inicia um D5 e capa D3 entre os primeiros saques ali, tá? Realmente metade delas acontece dessa forma, tá bom? Principalmente
quando se trata de lojas que são criadas com LLCs mais novas ou que não tem histórico dentro da Payment, entendeu? Principalmente essas empresas, tá? Agora, empresas mais antigas, empresas que já deixou chargeback lá, empresa que já aprovou muitas payments, eu realmente percebo que, por mais que também possa acontecer de vir assim, a quantidade vem muito menos, entendeu? Eu tenho LLC minha aqui em 2 anos, por exemplo, né? E essa LLC, por exemplo, nos últimos tempos, não foi uma LLC que eu consegui escalar tanto nela, e não somente isso, o ciclo de pagamento lá realmente fica muito ruim. Então, realmente, isso conta, com certeza, tá? Outra coisa, grande parte também começa D7 e cai para D5 nos primeiros 5 saques e demora muito para chegar em D3. Tá? Isso aqui está acontecendo demais, ou quando ela já não inicia D5 desde o início e mantém D5 muito tempo. Eu tenho uma loja aqui, cara, que, tipo assim, ela já... Eu tenho que trocar a aba para ver todos os pagamentos que ela tem depositado. Ela está rodando desde outubro. Já rodou outubro, final de outubro, né? Rodou final de outubro, rodou novembro, rodou dezembro, rodou janeiro. A gente está agora em fevereiro. Já mudou o ano. Essa Pênis ainda está D5, eu não sei que caramba aí eu arrumo mais para ela. Ou seja, lá a gente não tem chargeback, lá a gente está bem controlado disso, tá? Todos os processos que a gente faz em todas as lojas lá, a gente também faz nessa, inclusive, de forma, assim, perfeita. E mesmo assim, processando todos os dias, a gente até escala nela, tá? Mesmo com escala, mesmo com nenhum problema, ela está mantendo D5, tá? Essa é uma que aconteceu isso, né? Mas não, essa é a única que demorou tanto assim, tá? Mas realmente tem outras ali que mantém D5, cara, 1 mês e meio para depois mudar para D3, tá? Então tá acontecendo muito isso. Então, para a galera aqui, Luan, minha PM está D7 há muito tempo, minha PM está D5 há muito tempo. Mantém rodando que uma hora ela vai virar, tá? Mas uma coisa que eu tenho para dizer, essas que demoram muito descer o ciclo de pagamento, é as mais fortes. Porque quando ela desce o ciclo de pagamento ali, você mete o pau nela. E realmente ela aguenta. Vou dar um exemplo. Aqui eu estou mostrando lá o resultado do Gustavo, por exemplo, né? O Gustavo, ele é um cara que literalmente sempre prestou serviço para o mercado, fazendo criativo, fazendo loja e tudo mais, nunca teve a própria operação, começou a própria operação dele, comigo ajudando ele agora em dezembro, né? Ele já está chegando a 1 milhão de faturamento, tá? Com ele agora em fevereiro, né? E sim, a operação dele no início, vocês devem ter visto lá no perfil do CF, ela deu 21 dias para o primeiro saque. Então, cara, a gente rodou ali do zero, com 21 dias para sacar tudo. O bom é que pelo menos foi o primeiro pagamento será feito daqui 20 dias. Ou seja, esse dinheiro acumulou e realmente foi pago depois de 20 dias no 21º dia. Realmente foi pago esse dinheiro. No dia 20 caiu $5.000 e no dia seguinte já caiu mais de 40, porque, tipo assim, tinha mais de R$300 mil lá dentro dessa payments que acumulou nesse período que a gente rodou, tá? Mas, depois ela já voltou D3. Ou seja, quando caiu esse dinheiro, ela já ficou D3 e está escalando até agora, tá? Ou seja, essas payments que demoram muito desse seu ciclo de pagamento, por mais que pareça ser ruim, na verdade não é tanto. O que você deve fazer é lateralizar a operação, ter outra loja ali também para tentar descer o ciclo de pagamento mais rápido, processando direitinho, fazendo tudo que você deve fazer, que eu vou explicar mais para frente também. Para quando essa payment que está demorando muito descer o ciclo de pagamento, cara, aí vai ser sua hora, entendeu? Então, assim, só para vocês entenderem, tá? Dessa forma que está acontecendo. Poucas delas, tá? Porque isso aqui não são todas, tá, rapaziada? Mas poucas delas pedem realmente 21 dias para o primeiro saque, mesmo sendo LLC, tá? E mesmo com balance, tá? Estão pedindo aqui esses 21 dias para o primeiro saque, que foi, né, o caso dessa, mas já aconteceu com mais outras duas também, e sempre as 3 voltaram ao D3. Então, provavelmente, né, eu nunca vou dizer com 100% de certeza, porque ninguém tem certeza de nada quando se trata de payments, tá? Mas provavelmente, 99% de certeza que todas que demoram muito, ela já vai voltar, esses 20 dias aqui, ela já vai vir D3 pós esse período, tá? Então, o que eu indico é não escalar igual o Gustavo fez, porque ele passou um risco que não precisava, né? Eu indico o quê? Faturar, né, de uma forma onde você aguenta pagar anúncio e pagar produto todo dia. Então, roda pouco, vende 2, 3 pedidos que seja ali por dia, durante esse período de 21 dias, que lá na frente, quando liberar esse dinheiro, você já vai ter uma payments muito forte para você rodar aí. Fechou? A dele era com balance, Alexandre. Então, né,
já deu para entender aqui na questão do ciclo de pagamento, como que elas vêm para mim, tá? Deixei até aqui um detalhe para vocês, tá? As que começam a acontecer, que permanecem muito tempo, que eu tinha explicado, essas aqui também são muito fortes, tá? Vou dar exemplo dessa aqui, já estão rodando há 4 meses, tá? E segue aqui sem nenhum problema. A minha payments hoje mais forte, né? Ela é minha operação principal, ela é desde maio do ano passado, ela é D2, desde o início, que era via Applied, lá atrás, para quem não lembra, para quem não estava no mercado ainda, quando você conectava via Applied, ficava D2 desde o primeiro saque, né? Mas essa tem um histórico muito grande, então, realmente, ela segura muito. Agora, as novas, cara, se tá com esse ciclo de pagamento demorando, pode crer também que é uma operação forte, tá? Só não escala muito, para você não ter prejuízo. E sobre a LTD, tá? Ciclo de pagamento aqui, todas, a gente não subiu muitas, né? Mas muitas delas começam D7 ou D5, né? E tá muito resistente para chegar a D3. A gente está rodando por muito tempo aqui, até ela descer para D3. Antigamente vinha o D3 muito mais rápido, se já não começava o D3, entendeu? Com as LTD, tá? Aqui a gente faz poucas lojas com ela. Ou também tem umas que começam D21 também, tá? Com LTD. Isso aqui também está acontecendo. Fechou? Alguma dúvida sobre essa parte aqui, rapaziada? Alguém queria pontuar alguma coisa, dar algum exemplo que está tendo de problema aí? Deixa eu ler que a galera mandou aqui. Aí, ó, tem uma galera com esse meu problema aí, tá com essa bucha em duas. Luan Subpayment já coloca a conta do banco, fiquei 21 dias sem pôr, deixei passar o prazo do saque. Cara, isso aí foi só coincidência, tá? Isso aí não vai mudar nada, viu, José? Você só ficou 20 dias sem rodar mesmo. Essa que veio D3 depois de 21 dias era com balance, era sim. E D2 e D1. Lucas, D1, tá? Ele vai vir apenas nas lojas que tem balance, tá? Não somente nas lojas que tem balance. Esse D1, cara, ele... como é que eu posso dizer? Ele tá demorando para chegar, entendeu? Ele tá demorando. Tanto que tem operação aqui de 2, 3 meses aqui que não ficou D1 até agora. Entendeu? 2 para 3 meses. Antigamente, na terceira semana, com balance já ficava D1. Quando eu falo antigamente, estou falando de julho, agosto. Entendeu? Setembro, estourando setembro. Porque dali para frente já começou a ficar mais difícil a questão de ciclo de pagamento. Tá? Ou seja, tem loja aqui que já deu 3 meses e nada. Tá? Continua ainda no D3 ou no D2 ali. Tá? Você tem ITIN? Tenho sim. Tá? Eu coloco sim nas payments. Rapaziada, o ITIN ele é necessário, né? Eu criei o meu, foi mais ou menos em setembro do ano passado, né? Que eu comecei a perceber aqui. Eu também tive alguns problemas, né? Com o Relay, principalmente, né? Algumas pessoas da Cal aqui sabem, tive alguns 7 dígitos travados dentro do meu Relay. Então, assim, desde quando eu tive esse problema, eu tive que mudar muita coisa aqui, tá? Então, ou seja, esses problemas aí que o Beto comentou, realmente acontecem até com as contas lá fora, tá? Eu demorei 4 ou 5 meses, liberou semana passada, literalmente, assim, um dinheiro muito grande, literalmente por bobeira, entendeu? Só por questão de documento mesmo. Então, assim, é um problema que acontece e é bom que você faça o ITIN sim, não somente por conta desses problemas, mas para você ter mais documentação ainda na hora de aprovar a sua apêndice, você usar o ITIN. Tem hora que a apêndice ela vai pedir para você, quando você coloca o EIN no lugar da SSN, ela entende que aquilo ali é o EIN. Não passa porque, passou, ela está aceitando. Não. Ela entende, mas, tipo assim, deixa rodar, entendeu? Mas vai chegar um momento onde você vai estar escalando, e isso sempre aconteceu, tá? Isso aí, cara, desde 2024 para 2025 já acontece nisso com payments comigo aqui, tá? Vai chegar um momento onde ela vai travar seus pagamentos e vai te dizer que você deve colocar um SSN ou um ITIN, né? Para verificar informações ali, porque eles têm que também, né, repassar tudo que está sendo faturado aqui dentro. Então, precisa de ter um documento ali, entendeu? Ou você coloca o ITIN ou você coloca o SSN, mas tem uma opção, uma caixinha embaixo, falando que é para utilizar o EIN para tributar, tá? Mas o engraçado é que essa caixinha nem sempre aparece, tá? Ou seja, tem lojas que vai aparecer essa caixinha, você vai colocar lá e vai colocar para tributar no EIN, mas normalmente quando aparece você coloca isso, mesmo assim passa 2, 3 dias, a loja cai.
Se você não tem o ITIN, fica difícil, né? Dá para botar o EN de novo em cima do SSN e tentar passar, tem hora que passa, mas tem hora que não. Então é bom que você tenha o ITIN. Se você fazer hoje, cara, a gente tem fevereiro. Aí, março, abril, maio. Com certeza em maio você já está com seu ITIN na mão e não vai ter mais esses problemas, tá? Então, assim, compensa muito sim criar o ITIN, tá? Como está fazendo com o seu endereço físico para as payments? Eu não tenho endereço físico da minha empresa, Gustavo. Não existe isso. Tipo assim, tinha uma galera comentando muito disso, até eu acreditei muito nesse caso, mas o Beto, ele desmistificou muito essa parada na minha mente, tá? E realmente, você precisa de um endereço para pôr na sua empresa, na sua LLC. Mas não necessariamente esse endereço deve ser um endereço físico, porque não vai mudar nada. Se você coloca um escritório virtual ali para a sua empresa, vai funcionar da mesma forma, até porque, dito isso, cara, hoje aqui no Brasil, você consegue criar uma empresa para você e colocar o endereço fiscal da sua empresa em um escritório desse, um escritório virtual, né? Tem empresas que fazem isso, mas isso está crescendo agora no Brasil. Essa cultura vem dos Estados Unidos, que lá a vida toda foi assim. Então, se até os americanos, que têm a LC deles lá, utilizam endereços em escritórios virtuais, por que vai ser diferente aqui, entendeu? Então, tipo assim, isso não vai melhorar nem piorar, tá? Isso só vai aumentar o custo que você vai ter na hora de criar sua empresa, porque, com certeza, um escritório físico, ele sim vai ter um custo muito mais alto do que um escritório que é virtual, tá? Ponto. Beleza? Qual o valor mesmo para abrir o ITIN com ele? Se não me engano, é $300, Lucas. Sua relay travou por qual motivo, Luan? Isso aí, rapaziada. Travou por vários motivos, entendeu? Não tem como eu ficar explicando muita coisa aqui não, entendeu? Mas já foi resolvido, dinheiro está na conta e a relay está funcionando da mesma forma, entendeu? Mas toma cuidado, tá? Principalmente com a declaração. Fechou, rapaziada? Galera, mais alguma dúvida sobre essa parte aqui? Tá? Aqui eu estou contando a minha experiência, né? Então, na verdade, não é nenhuma dúvida, mas é mais contar algo que tem acontecido e às vezes perguntar algo se realmente aconteceu comigo também e tudo mais. Alguém? Nada? E pode ligar o microfone também, tá, rapaziada? Como aqui são 43 pessoas apenas e, tipo assim, apenas não que é muito, né? Mas, tipo assim, todos são mentorados muito, muito, muito tempo. Então, assim, eu nem travei o microfone, vocês podem ligar a hora que vocês quiserem, tá? Não tem problema nenhum. Então vamos lá. Já que ninguém mandou nada, vamos seguir aqui, tá? Então, essa está sendo minha experiência nos últimos dias, tá, rapaziada? E agora eu vou falar em termos mais técnicos agora, o que a gente faz para aquecer, como verifica, e depois a gente segue aqui, tá? Vamos lá. Aquecimento, rapaziada, o que a gente mantém aqui de pedido? De 2 a 5 pedidos no máximo nas primeiras 2 semanas, tá? E por que as primeiras 2 semanas elas são muito sensíveis? Porque, cara, nas primeiras 2 semanas é onde você vai receber os primeiros sacos da sua loja. Seja lá D7, ou D5, ou D3. Se você começar nessa semana, se ela tá D3, cara, só se você começar de domingo para segunda que você recebe essa semana aí. D5, então, só segunda. Entendeu? D7 é só na outra semana, com certeza. Então, por isso que eu falo, é só para você ter os seus primeiros pagamentos ali. Entendeu? Por quê? Costuma muito de, nos primeiros pagamentos, já pedir verificação. Tá? Ou seja, para que você vai faturar alto, ou não é nem faturar alto, mas faturar um faturamento que não é tão baixo, mas ao mesmo tempo te dá um custo muito alto ali em questão de produto e anúncio, porque eu já falei para vocês, eu defendo muito essa bandeira, cara, você tem que prestar pedido todo dia, tá? É todo dia. Cada dia que você aumenta o orçamento na sua campanha, você tem que ter na sua mente que você está aumentando o orçamento na sua campanha. Amanhã você vai vender mais e você vai ter mais custo de produto para pagar amanhã mesmo. Entendeu? Então, você vai manter isso baixo durante essas 2 semanas que você vai ter esses primeiros saques. Se não travar, ponto beijo para você. Se travar e pedir alguma verificação, todas as verificações são fáceis, tá? Vai ser ou documentação pedindo algo que pode estar errado de dado que você preencheu quando você criou, tá? Pode ser problema de conta bancária, dá também. Ou pode ser problema de verificar a identidade, mesmo que você não já tenha verificado antes, ou nem verificou, só criou lá e não pediu. Pode pedir agora, tá? Então, você deve esperar essas 2 semanas, são sensíveis, é primordial que você faça isso, tá? Passando disso aqui, escalar progressivamente.
mesmo que ela esteja D5, mesmo que ela esteja D3, você pode ali começar a dar uma escaladinha nela. Se ela está D7, você pode, aí eu seguro. Eu prefiro segurar um pouco mais, entendeu? Mas, cara, D5 e D3, como eu disse para vocês, não tem como saber se ela vai ficar D3 rápido, entendeu? Ou se ela vai manter D5 muito tempo. Então, a gente começa a escalar aos poucos e, à medida que o saque vai vindo, a gente vai liberando e vai escalando mais e mais e mais e mais. Até a própria operação se sustentar com o próprio dinheiro dela e não tirar mais dinheiro de você, tá? Então, assim, vai escalando aos poucos e espera você começar a ver esse dinheiro entrando, entendeu? Eu começo realmente para escalar firme e pesado assim que o ciclo de pagamento cai para D3. Tá D3, eu já me sinto seguro de ali tá realmente escalar o máximo que eu conseguir, tá? Aqui nessa etapa aqui, provavelmente você já está na terceira, quarta, quinta semana que você está com o seu Shopify Payments, então você já consegue começar a poder escalar, entendeu? Então agora é o momento. Cara, tá D3, já tem 3, 4 semanas ali, já começa a escalar, tá? Não vai ter problema nenhum, desde que você faça outra parte também, que eu vou passar daqui a pouco, tá? Mas eu estou começando a escalar mais ou menos nesse período aqui, tá? Dica para todo mundo aí que estiver escalando com D5. Aproveitar para escalar no fim de semana. Quando chega nos dias de semana, você dá uma reduzida. Se o dia estiver muito bom, você escala. Mas se você perceber que já começou o dia ali e seu ROI está menor, cara, vai diminuindo o orçamento durante o dia e controla esse orçamento, que vai te dar... Cara, é muito melhor para você. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente escala o fim de semana ali e a gente quer manter vendendo a mesma coisa. Só que com o ciclo de pagamento D5, eu estou percebendo que compensa muito mais você dar uma segurada no orçamento em dias ruins, né? E você escalar realmente nos dias que está muito bom. Aqui eu tenho uma operação minha que vende 3, 4 mil em um dia e durante a semana está vendendo 800, 900 mil, entendeu? Fim de semana a gente aumenta. Ou no meio da semana o ROI está muito bom, a gente já sapeca naquele dia ali e a gente consegue estar faturando alto em dias bons e reduzindo em dias que não está tão bom assim. Que aí você consegue ver esse dinheiro entrando mais fácil. Porque se você mantém uma margem de lucro em média de 30% ali, mas teve dias que a margem ficou muito pequena, saiu muito dinheiro do mesmo jeito. E se a Payments cair amanhã, você perdeu mais dinheiro. Então, o inteligente é você saber que você tem o risco da Payments cair, você tem o risco de perder dinheiro e tentar minimizar o máximo possível esse problema. Tá? Eu vou falar sobre essa verificação, Lucas, pode ficar tranquilo, tá bom? Se a loja pedir verificação e se você não tiver o item já era, não é que já era. Você pode ali marcar a opção de usar o EIN. Se ela não existir, você coloca o EIN no lugar da CSN. É o que você vai ter, tá? Se você colocou uma, colocou duas, eles continuaram negando, vai chegar uma hora que você vai mandar de novo, eles vão negar e vai pedir para você contatar o suporte. Nessa hora, aí ainda tem salvação. Você tem que entrar em contato com o suporte, você tem que dizer que você não tem o ITIN, você fala que é brasileiro, você não tem o ITIN number, mas o que já salvou uma payments minha aqui nesse período que o meu ITIN não tinha ficado pronto, foi dizer que eu já tinha dado entrada no ITIN. Ou seja, eu não tenho o ITIN ainda, mas eu já dei entrada e faltam poucos dias para ele ficar pronto. Entendeu? E essa loja voltou. Ou seja, continuaram tributando ali no EIN. Ou seja, tem salvação, tá? Mas é o que eu estou dizendo, faça o EIN quanto antes. Mas tem salvação sim, e dá para marcar essa caixinha lá, mas tem no canal não aparece, entendeu? Tá? Vamos lá. E no início, tá? Inteligente manter o faturamento ali menor, mas lucrando bem, máximo mil dólares ali, tá, rapaziada? Não passa muito disso. Fins de semana, de dias bons, você pode ali sapecar 2, 3, 4 mil que seja, tá? Mas assim, não fica tentando manter esse faturamento alto por muito tempo com um ciclo de pagamento muito alto, não, tá? A não ser que já tenha aí um mês e meio a payments, aí você já tem uma segurança maior, mas o outro lado você tem que estar fazendo muito bem também, que é o que eu vou passar daqui a pouco, tá? Sobre aquecimento aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém teve algum problema recentemente? Quer pontuar alguma coisa? Ainda compensa subir payments com EIN ou só está ficando boa com o ITIN? Compensa. Aqui a gente tem várias aqui que é só EIN e não tem o ITIN, e mesmo assim, né, a gente
consegue estar rodando tranquilo, tá? Realmente tem uma ou outra que não aprova, mas, cara, Luan, subi e não aprovou. Bola pra frente, sobe outra, entendeu? O negócio é não ficar travado. Se travou, já era, tá? O negócio é não ficar travado. Fechou? Aquecimento de conta, rapaziada, alguma dúvida? Pênis está o chargeback, mas liberou o saque. Costuma voltar? Difícil. Tá? Difícil. Difícil mesmo. Tá? Tá subindo com proxy e multilogin? Não, rapaziada. Hoje eu até tive uma conversa, inclusive, né? Pessoa que até tá nessa cal aqui, tá? Assim, rapaziada, parem com essa parada de achar que você colocar uma proxy para você estar ali criando conta, para você estar na Payments aqui, que, tipo assim, você tá tendo vantagem com isso. Pelo amor de Deus, vocês acham mesmo que uma estrutura como a da Shopify, ela não percebe se está usando uma proxy? Vocês acham mesmo? Tanto que, se você tentar fazer, tipo assim, clicar em alguma coisa aqui, exemplo, né? Não conseguindo hoje clicar, na hora de verificar a identidade, você clica no botão, o botão não vai, porque ele percebe que você está com proxy, entendeu? Então, assim, eu, Luan, aqui, com a quantidade de payments que a gente usa, tá? Eu só separo no multilogin. Sem proxy, sem nada. Mas é mais por questão de organização. Se isso for algo que está ajudando, está sendo, assim, uma consequência de algo que eu nem tentei. Entendeu? Aqui eu uso o XPower hoje, né? Para separar os perfis ali, mas é questão de organização aqui das lojas e das minhas operações. A gente tem tudo no XPower, até porque eu tenho funcionários, né? Então tem que estar organizado. Né? E o XPower é uma ferramenta que ajuda muito nessa parte também, e não somente na questão de proxy, essas coisas. Né? Mas eu utilizo sim o multilogin, mas sem proxy. Tá? Rapaziada, então, mais nenhuma dúvida aqui? Vamos seguir, tá? Luan, Vamos lá. Luan, eu tô para receber um dinheiro da Payments que travou, mais ou menos em abril. Só que é a primeira vez que acontece. Tipo assim, é normal, a conta já está vinculada. Quando chegar o prazo, eles já depositam, tem que fazer alguma verificação? É automático. Vai chegar uma notificação para você igual de venda. Tá, da sua loja, ela vai te falar assim, novo pagamento está programado na sua conta. Literalmente uma coisa assim. Mas ela chega uma notificação igual de venda, mas não somente isso, vai chegar no seu e-mail também, e eles fazem o pagamento, cara, é automático. Caso ele não chegue, ele vai chegar que falhou, tá? Você tem que entrar em contato com o suporte, dizer que você não conseguiu receber o dinheiro que está lá dentro, que aí o que eles fazem? Eles te mandam um link onde você vai colocar os dados da sua conta, e, cara, é assim, você coloca os dados ali, pode ser que 8 horas da noite, você colocou os dados aqui, você vai acordar amanhã, tá na conta. É incrível, é muito rápido, entendeu? Ok, por exemplo, provavelmente eu vou ter que baixar a minha LLC. Então, acredito que meu banco eu vou precisar de dar baixa também. Não, e é o banco que eu vou guardar esse período. Você vai aguardar esse período, né? Obviamente. Então, você vai fechar a LLC com dinheiro para receber, não vai fazer isso. Tá, entendeu? beleza. Fechou. Tá? Ok. Você não faz pedido teste para esse APM, só para você nenhum pedido mesmo? Cara, eu não faço pedido teste, algumas aqui a gente já fez também e tal, assim, é um processo a mais que, na minha visão, não, entendeu? Você vai saber ali se o seu ciclo de pagamento está mais baixo ou mais rápido, né? Você vai ali na hora de saber como é que está o seu ciclo de pagamento ali quando você faz um pedido teste, tá? Mas aqui, eu falo pessoalmente falando, né? A gente já faz direto. Mas sim, compensa você fazer um pedido teste ali, né? De um valor baixo, né? Não pedir o teste com aquela opção teste, não. Você criar um produto ali com €1, €2, entendeu? Fazer o pedido com você mesmo, no seu cartão, né? Pagar e assim, e ver lá como é que é o seu ciclo de pagamento, tudo bem. Mas aqui a gente nem faz muito isso, não. A gente já roda direto, deixa rodando devagarzinho e vai mantendo as lojas aqui. Fechou? Luan? Não, esse aqui eu já... Só pedi... esse aqui eu já tinha respondido. Então, vamos falar agora de verificação, rapaziada, que é o que todo mundo acompanha aí, né? Essa parte aqui era mais do que eu observei ultimamente, né? A gente já fez uma atualização há pouco tempo. O aquecimento, eu sigo fazendo dessa forma aqui. E as verificações, tá? A maioria delas são essas aqui. Claro que tem outras, tá? Mas essas são as mais comuns, tá? Tem outras que são mais raras e tem outras também
que é por algo da sua operação, falando assim de forma... é um problema seu. Não é uma verificação que todo mundo vai ter que fazer, entendeu? Vou dar um exemplo. Eu tinha uma loja que estava vendendo produtos cosméticos, né? Minha loja aí que eu rodei basicamente o ano todo, né? O ano passado inteiro. E no meio do ano, essa loja, ela basicamente deu alergia ao produto, tá? Em um cliente, e chegou isso na Shopify de alguma forma, onde eu tive que fazer uma verificação, onde precisava de uns documentos, assim, demorou uns 2 meses para eu conseguir fazer essa verificação, tá? Mas isso aconteceu por um problema do produto que eu, Luan, vendia, tá? Ou seja, tem algumas verificações que são específicas, tá? Essas específicas não tem muito o que fazer, não. É realmente você mandar o que eles estão te pedindo ali, tá bom? Vamos lá. Verificar a identidade, tá, rapaziada? Quando pede para verificar a identidade ali, com o pop-up da Stripe, você lê o QR Code, facial, passaporte, tá? Essa aqui é muito tranquila, mas caso você tente fazer e não dê para fazer, né, fala que não foi possível você verificar as informações, mesmo a payment sendo sua, a LLC sendo sua, você usou o seu documento, você fez a foto você mesmo e não está passando, não tente fazer o nome de outra pessoa achando que, vou fazer o outra pessoa vai passar. Não faça isso, tá? E também não tente mandar a sua payments para alguém e faça esse tipo de serviço para fazer para você. Não faz isso, tá? O que você deve fazer quando não verificar a sua identidade, tá? É tentar ali de 3, 5 vezes no máximo, ali, que é o que eles deixam você tentar fazer. Depois eles vão pedir para você entrar em contato com o suporte, tá? Entre em contato com o suporte, explique que você não está conseguindo fazer a verificação, que você está usando o seu documento, que o seu documento é válido e mesmo assim não está passando, porque quando isso acontece, normalmente a sua conta verificou, mas bugou, entendeu? Bugou, você fez, ela foi verificada, mas ao mesmo tempo não aparece lá e não cai no sistema, porque buga, entendeu? E aí, o que eles pedem para você fazer? Eles te mandam um link, né, lá no seu e-mail para você fazer a verificação por fora. Então, vai chegar lá no seu e-mail, vai chegar o link para você, e aí, nesse link, você vai conseguir ali fazer a verificação, e aí vai passar, tá? Então, verificar a identidade, se não der, faça exatamente isso, tá? Caso você tente e não deu, fazer o quê? Tá? Mas é essa saída aqui que a gente encontrou quando a gente teve esse problema, tá bom? Agora, a gente já tentou inúmeras outras formas e a gente só tomou fundo, tá? Isso aqui é a única coisa que funcionou, beleza? Quando isso acontece e não verifica. Por mais que você tenha tudo, ela não passa, tá? Quando pede para verificar informações, aí dá aqueles 4 slots de documento que você tem que colocar, né? Basicamente, eles te pedem ali os documentos pessoais da empresa, comprovante de inventário, redes sociais do seu negócio, tá? Normalmente, eles vão pedir mais ou menos isso aqui. Se for talvez um pouco diferente disso aqui para algumas pessoas, que realmente ela chega um pouco diferente, mas não foge muito desse tipo de documento que você precisa ter aqui, tá? Aqui tem um hackzinho que ajuda bastante, que é o que eu faço aqui, é o que eu indico todo mundo a fazer, tá? Você preencher toda a documentação que eles estão pedindo, então o EIN, você manda o endereço lá, você manda o extrato da sua conta bancária lá dos Estados Unidos certinho, igual você fez também na criação da Payments, redes sociais do seu negócio, né? Todo mundo aqui é da MAF, vocês viram a turma 4, né? O quanto o conteúdo mudou, só de estrutura de loja tem 14 horas, e por quê? Realmente mudou muita coisa de um ano para o outro. O Luan de 2024 não é o mesmo Luan de 2025 em questão de operação, tá? Ou seja, aqui a gente está com uma estrutura muito mais sólida e você deve ter sim redes sociais na sua loja. Então, Alô, mesmo que eu vá criar uma loja agora, é uma loja que eu vou rodar réplica, é uma loja que eu nem vou rodar um produto assim, que eu não quero fazer uma marca, não quero fazer nada de longo prazo, tá? Cara, não custa nada você ter rede social da sua loja, porque se você não tem, chega nessa hora aqui, você se ferra, aí vai lá você fazer correndo, de última hora, é uma conta nova, às vezes você cria a conta, compra seguidor, coloca lá e manda o link aqui e a conta até cai. E aí você nem percebeu, entendeu? Já aconteceu isso também, né? Ou seja, para você não ter esse tipo de problema, quando você criar sua loja, não custa nada você ter ali as redes sociais do seu negócio, tá? Para você colocar aqui nessa parte, tá? E o comprovante de inventário. Aqui que está o pulinho do gato, né? A maioria da galera, o que elas fazem? Vai lá dentro da Serralha, dentro da Will, dentro da Flowboard, enfim, dentro de qualquer lugar, né, que está processando os pedidos e baixa os invoices lá e manda, tá?
Mas o que eu vou indicar vocês a fazer, tá? O que eu faço aqui e que funciona muito para mim, tá? Eu peço o fornecedor um PDF com todos os invoices de todos os pedidos processados ali, tá? Desde o início da operação. Peço para ele incluir dentro desse PDF foto do produto enviar e também foto do estoque. Por que, rapaziada? Por que eu falo isso? Por mais que a Shopify ela é um tipo de... é uma solução que ela visa a galera do dropshipping, ela já está pulando fora do barco, rapaziada. Quanto mais o tempo passa, mais eles querem se livrar do dropshipping e ir para o e-commerce mesmo. Entendeu? Quanto mais o tempo passa, mais eles estão querendo mais verificações, estão ali dificultando o ciclo de pagamento, porque infelizmente nesse mercado nosso tem muita coisa ruim. Então, para a galera do e-com, fatura bem de verdade, porque de verdade, ó, o cara que só usa réplica, o cara que só roda réplica, ou o cara que só roda golpe, o cara não consegue nem chegar perto do faturamento de um cara que tem um e-commerce de verdade. O cara que está ali, que vai rodar ali 2, 3, 4, 5, 6 anos seguidos ali. Então, esse cara não é um bom cliente para eles. Então, quanto mais a galera que é o drop ship redondo mesmo, tá dificultando ainda mais. Então, a gente pede para incluir essa foto do estoque, tá? Porque isso, querendo ou não, já vai dar para ver que você não somente mandou os invoices dos pedidos, mas você mandou a foto do estoque para comprovar que você tem aquilo ali. Exatamente, é o sabor e-commerce. Você tem que tentar fazer o máximo possível para você se livrar dessa, tá? Porque realmente eles estão obrigando isso aqui, tá? Eu já vi relatos de pessoa, tá? Isso não foi pessoa aqui do Brasil, mas de gringo, né? Que vendia em país específico e eles pediram comprovantes de estoque no país. Então, eu sei o que eu estou falando, porque realmente eu vejo isso acontecendo. Claro, isso acontece com 1% das pessoas, obviamente, mas é para vocês entenderem que se já está acontecendo agora, vai começar a acontecer com mais gente, tá? Então, pede para ele gerar esse PDF para você aqui, dessa forma, coloca lá as informações tudo certinho, tá? Aqui na parte da rede social, ela pede para você criar um documento, você pode criar um Docs mesmo aqui do Google, né? Que é o tipo Word do Google, né? Coloca lá os links, né? Os links e também o arroba das suas redes sociais da sua loja e manda que vai passar provavelmente, tá? É assim, muita pessoa, tá? Já me chegou aqui, às vezes nem é mentorado, até amigo aí, até outros mentores aí, já chegou aqui, Luan, pelo amor de Deus, me ajuda com como está passando, porque tem um tempo que não acontece comigo isso aqui, e você falou disso outro dia, né? Porque eu falo bastante disso aqui, eu toco bastante, porque como a gente tem muita loja, isso aqui acontece frequentemente, tem uma galera que não. O cara não fez isso aqui, tem 6 meses que ele fez uma dessas. Aí, pergunta, é isso, exatamente isso aqui que eu tô passando, tá? E realmente está passando. Fechou, rapaziada? Então, faz dessa forma essa parte aqui. Parte do SSN, colocar para tributar no EIM em cima do EIM, né? Como eu falei com vocês, vai ter uma caixinha para você marcar isso. Tem hora que não aparece, não tem o que fazer. Mantém o EIM no SSN ali e tenta passar. Se não passar, tenta convencer ele, se dizer que você já começou nesse processo, né, da criação ali do ITIM, tá? Beleza? Deixei aqui também para relembrar, para criar o ITIM, para não passar perrengue aí no futuro, tá? O Matheus perguntou aqui se eu estou usando a Flow. Eu não estou usando, Matheus, tá? A Flow nunca foi tipo assim, até hoje eu ainda não consegui, sempre que eu cotei lá, já processei sim bastante lá, mas nunca foi o lugar que eu consegui os melhores preços para mim, tá? Lá eu percebo um clubismo muito grande referente a isso. Então, tipo assim, aqui eu estou processando com Service Point e Sirrai. Eu estava processando muito com a Will recentemente, tá? Mas assim, cara, de verdade, os caras me fizeram muita raiva recentemente, assim, a ponto de dar um infarto. Para minha saúde mental, eu parei de usar o Will, tá? Então, eu estou usando só a Sirrai e a Service Point, tá bom? Aí, tá vendo? É muito relativo. Tem muita gente que tem problema com a Sirrai. A Sirrai, eu sempre, nunca tive problema com a Sirrai, nunca tive um problema grande, né? Sempre foi muito bom para mim, mas de tanto escutar a pessoa falando, eu sempre testei outras coisas e tal, mas nunca tive problema diretamente com a Sirrai, eu, Luan. Então, tipo assim, não tem um porquê, entendeu? Então, assim, tô mantendo lá por enquanto, tá? Eu tive problema, sim, obviamente, mas problema você vai ter em todo lugar. Eu falo grandes problemas como a Will me deu, por exemplo, entendeu? Que eu não vou entrar em assunto. Mas, tipo assim, realmente, a Will, ela, cara, me deu um problema, assim, que, não gosto nem de falar.
arrepio de raiva. Mas vamos lá. SSN. Então, essa parte você faz dessa forma. E tem outras verificações que, basicamente, pede que você precise verificar informações para mais, né, contato e suporte, contato e atendimento, tá? Quando aparece essa, rapaziada, assim, é de duas uma, é 880. Ou você vai chamar, tá? E eles já vão te mandar no seu e-mail o que eles estão precisando, qual é o problema e tudo mais. Ou, às vezes, é muito difícil deles chegar lá com você, vai te passar para um, vai te passar para outro, você fica ali no suporte ali, chá de cadeira ali de 2, 3, 4 dias ali até conseguir alguma coisa e no final ela já cai, tá? Quando eles literalmente não falam nada em específico, não aparece nada, só aparece os pagamentos pausados e contato de atendimento em vermelho lá em cima, fudeu, tá? Provavelmente aí, não falar 100%, 90% de chance, tá? Da sua loja realmente cair, tá? Então, assim, essa aqui, para mim, é a que eu odeio, né? Essa aqui que é a mais chata de passar, porque você tem que ficar mantendo a conversa com eles ali, e não somente isso, dificilmente passa, tá? Então, tá aqui a questão das verificações, tá? Então, é assim que eu estou mantendo as verificações aqui, ultimamente, nas minhas lojas, tá? Fora disso aqui, vão ser só realmente coisas singulares da operação de cada um, tá, rapaziada? Alguma dúvida sobre verificação? Nada? Perfeito. Bora continuar aqui, tá? Rapaziada, como eu vou manter a minha operação de muito tempo, como eu baixo o ciclo de pagamento, né? E tudo que eu falei aqui com vocês aqui em cima, né? Agora vocês vão estar relembrando agora também, tá? Principalmente na parte do aquecimento e sobre o ciclo de pagamento aqui, tá? Como que a gente consegue manter, qual que é a melhor forma, quais que são as boas práticas, tá? Vamos lá. Primeiro, por qual motivo que a PEM já vai te entregar isso aqui, que é o que todo mundo quer, D2, D1, ciclo de pagamento melhor? É com relacionamento, não tem jeito, tá? Então, ou seja, por isso que a gente pede ali esse período de aquecimento, porque é nessa época que você cria isso. É nessa época que ela percebe que você vendeu, que você processou o pedido, que é um rastreio válido, tá? Para a galerinha aí que gosta de rodar sem entregar, mandando um rastreio, não acha que você está sendo esperto, que você não está sendo, tá? Enfim, quando ela começa a perceber tudo isso aqui, né, você está gerando relacionamento. Então, por isso que esse primeiro mês, né, ali no primeiro mês e na quarta semana já dá para começar já a escalar, já, né, já, porque, tipo assim, se ela for descer para D3, já vai ter descido. Se ela não tiver descido ainda, ela vai demorar mais um pouquinho, mas pode descer a qualquer momento, não tem como saber, tá? Mas já pode começar ali a dar uma escaladinha, porque você já criou um relacionamento melhor, tá? E aí, rapaziada, o que você tem que mirar, né, para você não ter problema? Vai ter uma relacionamento bom. Menos chargebacks, tá? Responder todas as consultas que chegam, principalmente as do PayPal, né? Aquele inquiry que você pode até, inclusive, o cliente ele abre um chat com você, né? Você pode responder o cliente ali por dentro da própria Shopify mesmo, tá? Tem um suporte pós-venda muito bom, a gente vai entrar bem adentro disso hoje, porque suporte é uma coisa que é muito singular também, é muito pessoal. Eu nunca entrei muito na parte de suporte aqui com a galera da mentoria em grupo, porque assim, é uma parada que cada um faz de um jeito, tá? Mas hoje eu vou tentar aqui passar uma forma que eu sei que vai funcionar, é uma forma simples e que dá para trabalhar dessa forma para quem aí tem dificuldade nessa parte, tá? Que hoje o que vai segurar uma loja, rapaziada, 90% é o pós-venda, tá? 90% é o pós-venda. Seja qualquer tipo de operação que seja, pode ser até réplica. Se você tiver um pós-venda forte, você consegue sim segurar apenas por muito tempo, tá? Então, por isso que eu estou dizendo, isso aqui é o coringa aqui da parada, tá? Processar pedido todo dia, e-mail marketing também, tá? Vai te auxiliar bastante, principalmente nessa parte aqui. Sempre diga como a gente vai ter quem cuida disso aqui para mim, tá? Não é segredo, então já deixei aqui aberto já, para nem ter que depois, como se fosse um segredo isso aqui. Vocês já sabem que a Convertify faz aqui para mim, tá? Mas, desses todos aqui, tem mais tópico apenas aqui embaixo, né? A parte de processar pedido todo dia, né? Aqui eu estou processando com a CRC Point e com a Cirrai, tá? Recentemente, tá? Agora, sobre suporte pós-venda, vamos lá. Como que é ter um suporte bom? A galera, às vezes, não sabe que tem um suporte bom. Eu, Luan, foi bom para mim que quando eu entrei no dropshipping lá atrás, eu desisti, né? E depois, quando eu voltei em 2022, eu já voltei trabalhando para alguém. E essa pessoa tinha uma operação,
de um produto complicado que dava muito suporte, e a forma de a gente manter a operação em pé, porque até nessa época, né, AppMax, eu não era global, né, os gaps eram muito chatos nessa questão, né, de chargeback. Então, eu já comecei, eu retornei ao mercado prestando serviço para essa pessoa já nessa parte de suporte. Então, eu fiquei ali 6 meses trabalhando para ela nessa parte de suporte. Então, foi uma parte onde eu consegui pegar, eu tive um raciocínio muito maior nessa parte aqui. E quando eu comecei a minha operação, eu já sabia ter um suporte bom. Por quê? Porque eu já vim de uma operação que já tinha isso, entendeu? Que não era minha, mas eu vim dela. Ou seja, eu já tinha esse preparo. Mas eu sei que muitas das pessoas não teve essa mesma sorte que eu, entendeu? De ter trabalhado em uma operação, de ver os processos dessa operação e ver como era, né? E saber como você faz, entendeu? Então eu entendo. Tem uma galera que, Luan, não consigo, o chargeback vem do mesmo jeito, eu tento responder lá, mas o cliente nem me responde às vezes, eu não consigo negociar nada ali. Enfim, eu entendo, porque é uma parada que não é todo mundo que vai conseguir fazer. Então eu vou passar aqui, o que eu vou passar aqui hoje é um simples que funciona, é o básico que vai funcionar, tá? Não quer dizer que seja exatamente o que eu faço, porque é o que eu faço, mas o meu é exatamente isso aqui de uma forma muito mais, né, estruturada, porque aqui são mais pessoas, são muito mais ferramentas, muito mais coisa, porque é uma estrutura maior, né? Mas isso é uma questão mais pessoal. Eu vou passar aqui uma parada que vai funcionar, tá? Principalmente para a galera aí que não tem nada disso aqui estruturado, tá? Vamos lá. Primeiro, rapaziada, tem que lembrar que você é uma empresa, você é uma loja, tá? Você não tem que conversar com o cliente como um amador. Tem muita gente que literalmente, tá? Recebe um e-mail do cliente e já responde ele do jeito, tipo assim, pega o celular quando estivesse respondendo no WhatsApp. Chegou o e-mail de um cliente aqui, deixa eu ver o que é. Clica, e aí veja, e aí vai lá e responde na hora e pronto, enviou. Não é assim, né? Você tem que ter um corpo do seu e-mail, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês aqui, como deve ser esse corpo, tá? Para quem ainda não entende essa parte. Mas você tem que ser um pouco mais formal, não só nas palavras, mas também na estrutura ali do seu e-mail que você envia para o seu cliente, tá? Outra coisa, criar os processos, por mais que para a galera aí que, eu sou carreira solo, eu tenho um funcionário aqui só e tal, dá para você ter processos mesmo assim, entendeu? Na verdade, você deve, não é nem que dá, você deve, que isso ajuda bastante, tá? E vou falar também sobre os problemas de 90% das mensagens e como que você vai lidar com isso aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro, não converse com o amador, tem um corpo definido. Vou dar um exemplo aqui, tá, rapaziada? Primeiro, aqui em cima teria o assunto, né? Que não tem como colocar, que eu não coloquei, mas enfim, coloca o assunto ali, respondendo o cliente, tá? Olá, nome do cliente, aqui é só aqui é como se fosse o corpo, tá? Imagine isso aqui, peguei no chat, aprendi isso de qualquer forma, só para vocês entenderem que você estaria respondendo o problema, o que ele está te pedindo aqui, entendeu? E no final, isso atenciosamente que tá tudo em português, só para você entender, tá, rapaziada? Mas isso atenciosamente que eu nem coloco, a gente coloca o nome da loja, nome da LLC, endereço da LLC, tá? Ou seja, o cliente está sendo respondido. Ali tem o nome da loja e ainda assim tem a LLC por trás daquela loja, tem o endereço tudo certinho, tá? Isso passa uma credibilidade a mais, tá? Ou seja, você pode ver que quando o Google te manda alguma coisa, o Google manda lá, Google LLC, endereço tal. Você pode ver qualquer empresa lá de fora te manda alguma coisa, manda exatamente o corpo dessa forma. Ou seja, lá eles já são acostumados de ver isso, e também isso é normal, né? Aqui no Brasil já é assim, porque lá não seria, lá fora não seria, tá? Ou seja, converse de uma forma que não seja amadora. Aqui eu dei só um exemplo de corpo, tá? Mas é para você se preocupar com isso, porque a galera que não se preocupa, tá? Então responda o seu cliente agora de uma forma menos amadora, primeiramente, tá? Porque se for um cara ali, o cara é um advogado lá fora, o cara é um cara assim, ele vai ver uma coisa dessa e já, que loja é isso aqui, entendeu? Então, assim, né, mantém isso aqui bem claro, tá? Aquele processo. Todo cliente passa pelo mesmo processo, você ter o produto em mãos, porque você não vai ter para atender ele, tá? Ou seja, o que você pode fazer, tá? Os clientes que você já enviou o pedido, já está com rastreio, o que você pode fazer? Luan, como que eu vou fazer um processo mesmo tendo uma estrutura mais simples do mundo? Cara, e que vai facilitar o seu atendimento. Crie copies. Você pode criar as copies. Aqui embaixo, exemplo aqui, problema de 90% das mensagens. As 3, desconfiança, atraso na entrega, qualidade do produto errado ou produto quebrado. Cada pessoa dessa aqui, você pode criar as copies ali, que vai te
é facilitar, ter menos um processo, que é pensar o que responder para o cliente, entendeu? E você já vai ter uma mensagem ali para atender. Claro, você vai ter que ler, vai ter que traduzir, vai ter que ler, vai ter que entender o que ele está perguntando ali para ver se a cópia vai caber, obviamente, né? E a galera que você for atender sobre estorno, sobre produto quebrado, produto errado, você tem que separar do outro lado. Ou seja, tem que ser dois processos diferentes, senão você se enrola. Então é bom que você até organize isso dentro do seu e-mail, entendeu? Que vai ficar mais fácil para você, tá? Hoje não sou eu que faço meu suporte aqui, obviamente, né? Mas aqui a galera, eles conseguem separar muito bem todo mundo aqui, entendeu? Por quê? Para facilitar. Então, às vezes o cliente ali, ele tá nessa aula, você já sabe o que ele está querendo, entendeu? Então, faça isso, tá? Rastreio, um app que você vai utilizar. Vou mostrar aqui os apps, tá? Os apps que eu vou explicar para você aqui vai ser o Parcel Pan e o Charge Flow. Vou falar de cada um deles e vou, inclusive, mostrar aqui para vocês, tá? Só aceitar mais uma pessoa que entrou aqui. Pronto. Voltando. Desconfiança. Estrutura. Você deve ter uma estrutura bem feita na sua loja. Você deve ter as suas redes sociais. Ajuda bastante. Você deve ter um corpo de e-mail ali, que é o básico, que você deve ter também, porque quando o cliente está desconfiando de alguma coisa, você pode falar, não, nossa empresa é desde tal ano, aqui tal as redes sociais, acontece muito, tá? Então é bom que você tenha uma estrutura para mostrar, porque senão isso aqui já vai te atrapalhar, entendeu? Muito cliente, ele compra, passa meia hora e já pede estorno. Então, dessa forma aqui, você consegue fazer ele tirar a consulta só de ter uma estrutura bem feita, tá? Atraso na entrega, boas copies e aplicativos também para auxiliar. Vou dar o exemplo do Parcel Pan aqui, eu vou mostrar como ele funciona para vocês, tá? Mas, atrás da entrega, rapaziada, isso aqui é normal, o que mais acontece, ainda mais se você roda o worldwide, tem país que demora mais, tem país que demora menos. Realmente tem muito cliente reclamando, ainda mais se você demorar a processar um pedido, tá? Você tem que saber fazer o cliente ali não abrir esse estorno, e caso ele tenha aberto, você tem que correr atrás dele para ele fechar essa consulta, ou dele pelo menos falar que foi respondido para você não ter problema, não virar um chargeback, tá? Tem alguns dias ali, cara, que a Shopify até te notifica, tá? Em quantos dias essa consulta vai virar um chargeback de fato. E aí é problema para sua Pentes. Por isso você tem que segurar isso aqui, tá? Qualidade do produto. Tenta convencer ou logo estorno, tá? O cliente não gostou do produto, tenta convencer o cliente a ficar com o produto, estorno parcial ou estorno total, tá bom? É o que você pode estar fazendo aqui nesse caso, beleza? Produto errado ou produto quebrado, envia outro, não pede para ele devolver, não tem nem como você fazer isso, né? Vai mandar para onde? Negocia com o fornecedor e tenta enviar outro para ele, mesmo que talvez o fornecedor não queira enviar esse produto para você gratuitamente, paga outro e manda, que é melhor do que você ter uma consulta, tá? Pode ter chegado errado, pode ter chegado quebrado, o tamanho errado, ou comprou o tamanho, mesmo assim não serviu, tava lá as medidas no site, você só pediu o ChatGPT para te gerar as medidas da roupa que você vendeu e chegar lá a medida é outra, entendeu? Então, assim, toma cuidado e quando isso acontecer, logo envia outro novamente que vai dar certo, tá bom? A Atitude Fine falou uma vez que a partir do momento que o cliente entra a consulta no PayPal, já afeta a taxa de estorno, independente se vai virar chargeback ou não. Exatamente, afeta. Por isso que assim que ele abre a consulta ali no PayPal, abre um chat também aqui na Shopify, né? Eu não vou ter um chat desse para mostrar aqui, né? Porque não tem como entrar de operação aqui. Mas você deve responder ele o mais rápido possível, não somente o chat da disputa aqui na Shopify, mas você também já tem que entrar em contato com ele lá pelo e-mail, né? Para tentar entender, para tentar tirar essa consulta, para poder resolver o problema o mais rápido possível. Porque senão isso vai virar um chargeback. Pode afetar a taxa de estorno, mas estorno e chargeback são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. O chargeback, quando ele vira realmente chargeback, que é o que vai ali te dar o mais problema possível. Claro que se você abrir um tanto de consulta no mesmo dia, claro que isso também pode ser um problema e pode fazer sua payments cair, mas o chargeback é o pior dos problemas aqui, tá? Ou seja, você tem que... Cara, esses aqui são 90% dos problemas que você vai estar recebendo aí dentro do seu suporte. Vai ser isso. Principalmente questão de rastreio ali nos primeiros dias, né? A galera é ansiosa, tá? E o Parcel Panel, rapaziada, ele ajuda você em muita coisa, tá? Eu estou perguntando, Luan, o que você faz quando o cliente coloca o pedido e não foi entregue, mas através do rastreio,
consta que foi entregue. Então, aí você tem que conversar com o cliente, porque, tipo assim, foi entregue no rastreio. Ele disse que não recebeu o produto. Ele tem que comprovar que não recebeu, mas porque você tem a comprovação que recebeu. Normalmente não tem o que fazer, entendeu? Ele pode até abrir uma consulta, ele pode até pedir o chargeback lá, mas você tem a comprovação que o produto chegou. Então, nesse caso, você ganha. Entendeu? Você ganha. Então, você vai disputar esse chargeback. Então, não tem o que fazer. Assim, se tornar, nesse caso, é o menos inteligente. É você ganhar a disputa mesmo, porque você já tem a comprovação no rastreio que o produto chegou na casa dele. Ele talvez poderia ganhar, seria difícil de ganhar dele essa disputa, caso ele alegasse que o produto não é o que você vendeu, caso ele alegasse que o produto não tem a qualidade que você disse ter. Então, aí, realmente, ali, talvez ele possa ganhar. Agora, quando já chegou na casa dele, cara, você tem tudo para ganhar dele. Entendeu? Então, é só você abrir a disputa ali. Acontece muito também do cliente ele abrir a disputa, ele pediu. O cliente abre a disputa em um dia. Aí você alega, né? Você tem como lá responder a disputa, inclusive dizer que não deu o prazo que você diz nas suas políticas que o produto estaria na casa dele. Então, por que ele está pedindo a consulta, alegando que está atrasando? Se não deu os dias que você diz que pode chegar o produto, entendeu? Nessas ocasiões também, quase 100% delas você ganha também, tá? Ou seja, você tem que ver o motivo da contestação, entendeu? Dependendo, vale a pena, dependendo, não vale, tá bom? Agora é Parcel Will, eu percebi aqui, tá? Rapaziada, o Parcel Panion, tá? É um aplicativo que ajuda muito, principalmente no suporte, tá? Assim, cara, isso aqui vai te ajudar de formas, assim, absurdas, tá bom? Para quem não usa nada, começar a usar isso aqui, esquece. Ainda mais se você cuidar do suporte da sua própria operação, você vai perceber que ele ajuda muito, tá? Então, o que ele faz? Ele não só consegue mandar automações, né? Atualização ali da entrega, desde quando o cliente faz o pedido, quando o rastreio ele tem atualização, ele manda automação para o cliente também, no e-mail dele, né? Dizendo que o rastreio foi atualizado novamente, ele consegue acompanhar e tudo mais. E ainda, ele dá uma página, né? Tem como você criar uma página para ele traquear o seu pedido dentro da loja, tá? Então, isso alivia muito o suporte, mas alivia demais mesmo, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês aqui, a gente vai entrar nos aplicativos aqui, ó. Parcel Panion, que é o Parcel Will, que era o Parcel Panion. Antes, até o aplicativo que eu usava para Upsell antes, que era como é que chama? O Reconvert, né? Agora também é Upsell, o nome dele, tem vários aplicativos mudando de nome, tá? Parcel Panion é melhor que o Track 123? Para mim, muito mais, tá? Para mim é melhor que o 17 Track, para mim é melhor que o Track 123, para mim é o melhor que tem, tá, rapaziada? Então, ó, você baixando ele aqui, tá? Você já tem como adicionar a tracking page, tá? Então, vou colocar aqui no My Menu, por exemplo, aqui da loja, tá? Como a loja aqui, ela está em alemão, né? Exemplo, esse aqui foi da última turma de mentoria, tá? Aqui está em alemão, ou seja, está em alemão aqui dizendo traquei seu pedido, em alemão, tá? Então, tá aqui todos a loja aqui, né? Você pode até, inclusive, mudar aqui em que etapa que vai aparecer aqui lá no seu menu. Imagina que é o menu do Shopify, tá? É exatamente isso aqui. Salva. Então, já adicionou, entendeu? Além de adicionar, você pode não somente isso, mas customizar as notificações. Tem como você ativar isso aqui após você selecionar um plano, tá? Ele é pago, tá, rapaziada? Então, você vai pegar o plano dele aqui, pode ser o plano mais barato no início, depois você pode aumentar, se escalar muito, tá? Mas então ele vai notificar o seu cliente e você pode até para chegar a notificação para você, tá? Então aqui, ó, informação recebida, que está em trânsito, saiu para entrega, até se o produto ele falhou, chega para você. Então o que eu, Luan, gosto de fazer? Eu gosto de ativar todas essas opções para chegar essa notificação para o cliente, tá? Para ele ir sendo ali, né, avisado. E para a gente, né, que vai chegar para mim, o que eu coloco? Tanto isso aqui, as exceções, quanto falha na entrega. Tá? Então, chega para a gente isso aqui. Você pode colocar todos se você quiser, mas vai ficar recebendo e-mail o dia todo. Tá? Se você vender muito. Ou o lance aqui é colocar esses aqui, que são coisas que, tipo assim, vai ter mais problema para você. Né? Até o pedido ser entregue é o comum. Mas agora isso aqui é o incomum. E o incomum você deve saber.
Porque, por exemplo, falhou a entrega, você já pode entrar em contato com o cliente, dizer que falhou a entrega, vai ter uma tentativa e tudo mais. Ou seja, isso aqui vai te ajudar muito a poder saber identificar esse cliente que não recebeu, né? E já alertar ele que foi tentado, né, a tentativa ali para tentar entregar o produto para ele e ele não estava, tá? Porque aí acaba que ele não é notificado, ele não está sabendo de nada, o produto não chega, ele vai abrir o estorno lá, vai alegar que não chegou o produto até hoje, já vai ter passado o prazo. Como é que você vai ganhar esse feedback? Mesmo que diz ali no estorno ali, que no rastreio, né, que foi tentado a entrega, ainda assim é provável que você perca, entendeu? Porque depois que foi, não recusou a entrega, beleza, e aí? Entendeu? O certo seria enviar novamente e na retentativa, ou na retentativa ali, eles conseguirem achar ele lá, tá? Então toma cuidado com isso. Eu gosto de deixar esses dois aqui ativos, porque a galera aqui que cuida do suporte das minhas lojas, eles já têm acesso a todos esses e-mails que chegam aqui e já conseguem traquear o cliente ali na hora para saber qual problema que ele está tendo, tá? E vamos olhar aqui na loja, tá? Agora aqui, deixa eu ver se está abrindo também, né? Não está abrindo. Então aqui, ó, a página que eu falei para traquear o pedido, ela já está aqui no menu. Então tem como você customizar ela aqui dentro também, tá, rapaziada? Mas enfim, essa aqui tá aqui, tá desse jeito, tá? Você pode ou adicionar o número do seu pedido, ou e-mail, ou telefone que você utilizou para fazer o pedido, ou você pode ir direto no número de traqueamento também, você vai conseguir aqui verificar qual que é o status da sua entrega, tá? Ou seja, o cliente está reclamando sobre o seu pedido. Faz o corpo lá, né? Do e-mail, responde ele, cliente certinho, falando que o pedido dele já foi enviado, que o rastreio já está lá, né, que o rastreio já foi enviado para ele também, e você chega aqui, coloca o rastreio dele, pesquisa aqui, pega o link que vai estar já com a slug do rastreio dele aqui pesquisada, e coloca esse link também lá dentro do e-mail, e fala assim, através desse link você vai conseguir acompanhar aonde seu pedido está, as atualizações do seu rastreio. Ou seja, você consegue responder o cliente de uma forma ali rápida, com a solução para ele poder estar acompanhando e não te encher o saco mais, tá? Então, assim, isso aqui vai ajudar bastante, tá? Para a galera aí que tá, né, enfim, usando, né, outros aplicativos que às vezes não tem essa funcionalidade aqui ou não está usando nada, tá? O Parcel Panel vai te ajudar demais, tá bom? Vai te ajudar muito, tá? Já o Charge Flow, ele vai disputar os chargebacks para você, tá? O que eu vou alertar vocês aqui é o seguinte, tá? A galera acha que o Charge Flow é basicamente você só configurar ele ali, colocar ele ali para disputar o chargeback para você e tudo mais, nananana, e deixa ele lá que ele vai funcionar por si só. Não, rapaziada, tá? Ele não vai funcionar por si só. Aqui não tem como eu mostrar como que funciona na prática, porque assim, não tem como eu abrir uma loja aqui e ficar mostrando o charge flow, mostrando as disputas lá, mostrando o que faz, porque né, não tem como eu abrir uma loja aqui. Mas basicamente o que você precisa fazer é o quê? Acompanhar todas as disputas, todos os alertas que chegam lá dentro do charge flow, e sempre que abre, tem como você adicionar, né, as provas para te ajudar a ganhar a disputa que ele vai disputar com você. Então, assim, cara, tem como você mandar ali a questão do rastreamento do cliente. Claro que ele consegue puxar isso, beleza. Mas você consegue mandar ali o comprovante que o produto foi enviado, o invoice, entendeu? Você consegue mandar muita coisa que, dependendo do motivo da disputa, só ele com os dados que ele consegue puxar, ele não vai ganhar, entendeu? Então, assim, não somente baixem o Charge Flow, mas também acompanhem, utilizem, tá? O máximo possível de documento que você puder colocar, né? Pensando, claro, no ponto que, dependendo do problema, né, que causou aquela contestação ali, você coloca. Que vai te ajudar a ganhar esses alertas, tá? Essas disputas de chargeback ali para você não perder sua loja. Então, assim, se você consegue manter um suporte bem feito, tá? Para a galera aí que é mais iniciante nessa parte, a galera que, tipo assim, não tem uma estrutura muito forte, né? E faz o próprio suporte, isso aqui já vai te atender bem, tá? Você responder bem os seus clientes, com base na sua demanda, você criar novos processos que você vai reparar, né, o que você precisa para minimizar, né, e para otimizar também, né? Não só minimizar o trabalho, mas otimizar o que você está fazendo, otimizar seu tempo também, né? Isso aqui ajuda bastante nisso também, tá? E também para melhorar a qualidade. E claro, né, o próprio suporte mesmo, tá? Então, assim,
Isso aqui é inegável, você deve fazer isso aqui, senão você vai ter loja caindo, tá? Ou seja, eu conheço tal pessoa, aquele fulano lá, aquele cara lá, o Luan, não sei o quê, as tênis dele duram tanto. Qual que é o segredo? É isso aqui. É isso aqui. Eu aprovei com documento americano. Mentira, é isso aqui. Entendeu? É isso aqui, tá? Isso aqui que vai fazer você segurar sua loja por muito tempo. Prova disso, vou dar um exemplo. Operação do Gustavo, ficou aí 20 dias sem sacar, escalou mais de 300 mil reais lá dentro e não caiu. E por que será que não caiu? Eu botei um medo do caramba nele, que se ele não fizesse isso aqui bem feito, ele ia perder a loja dele. Ou seja, né, ele foi lá e nem dormiu, né, até rodou de Uber para poder pagar os pedidos a tempo ali, para dar certo e no final deu tudo certo, tá? Ou seja, não vacila aqui, tá? Sobre processamento, já falei, né? Service Point e SRAI, tá? Então, essa parte aqui, creio que a gente já matou, né? E Shopify Payments, não tenho mais nada para dizer. Alguém tem alguma dúvida, rapaziada, sobre Shopify Payments? Está tendo algum problema recente aí? Quer perguntar? Agora é a hora, pode abrir o microfone também, que é melhor, tá? Luan, tá conseguindo ouvir? Tô. Eu tenho o Shopify Partner. O que você acha sobre? Você acha que é interessante ou não tem necessidade? Cara, não tem necessidade. Não tem necessidade. Entendi. Entendeu? Uma outra parada, eu recebi um chargeback do cliente, só que eu não tinha um charge flow ainda. Só que o pedido demorou para chegar. Então, tipo assim, processei com o fornecedor, só que ele teve um problema por causa do feriado chinês, precisou cotar com outro fornecedor e aí atrasou para enviar. O que você me recomenda fazer? Cancelar o pedido e tentar... Você pode fazer. Você pode conversar com o cliente, dizer que você teve problema com a transportadora, que o pedido atrasou, tá? E que o produto já vai ser enviado, manda um rastreio para ele e manda alguma coisa para fazer ele tirar ali a alerta, ou seja, você pode dar um cupom de desconto para ele. Se não seja um cupom de desconto, que você mande um brinde, cara. Cara, tem muito produto aí que vai aumentar 3, 4 dólares aí no custo do seu produto que você vai enviar, entendeu? Tem como você enviar junto ali, no mesmo frete, entendeu? E então você coloca lá como prova de boa fé, a gente vai até enviar um brinde para você e vai te dar um cupom de desconto para caso você queira comprar de novo. Lamentamos o ocorrido, né? Enfim, é isso, é conversar, é tentar fazer ele tirar essa contestação lá para você, entendeu? Fechou, beleza, valeu. Errei no caso foi seu, você fica à mercê dele, entendeu? Seu, assim, por mais que foi o problema, não foi seu diretamente, foi feriado, não, mas é aquilo, cada um com seu caracol, entendeu? O problema, no caso, aí vai ser seu, mesmo não tendo você errado, entendeu? Não, fechou, beleza, mano, valeu. Tá aprovando todas as tênis Coitinho mesmo, Luan? Não, eu só aprovo as Coitinho aqui com a minha LLC, as LLCs aqui de sócio e tudo mais que a gente tem aqui, que é muitas payments, né? Muita LLC, assim, essas payments, cara, quando o cliente não tem, a gente aprova com ele mesmo. Quando o cliente não, né? Quando o sócio não tem, tá? O ITIN a gente aprova com a LLC mesmo. Essas 40 bem que você disse, tudo é a mesma LLC? Não, não é na mesma LLC. Inclusive, eu não indico vocês criarem muitas lojas na mesma LLC, tá, rapaziada? Simultaneamente, isso é muito ruim. Tá? Todas as vezes que eu fiz isso aqui, fico vendo muita galera falando sobre farm de payments e tudo mais. Assim, primeiro que você gasta muito, não é todo mundo que tem caixa para manter um farm de payments. E não somente isso, quando você coloca muito ali, isso aconteceu comigo, pelo menos, né? Claro que é de cada um, mas comigo aqui, toda vez que eu tentei fazer isso, todas caíram juntas. Tá? É uma cascata. Você acorda de manhã, você tem 15 e-mail da Shopify aqui, termination e o account Shopify. Então, assim, vocês já entenderam, né? Algumas dessas pessoas já ficou marcada? Cara, já, mas, tipo assim, ao mesmo tempo, a gente percebe que está marcada, porque, por exemplo, a gente coloca uma conta bancária ali a cada hora, você cria uma conta, ela não verifica, às vezes, e tudo mais, e a conta que você sabe já tem coisa para trás ali que, infelizmente, ficou, não tem como se resolver. E sim, cara, marca mesmo. A minha primeira LLC de todos ficou marcada. Desde então, as minhas outras nenhuma marcou. Tá? Mas a minha primeira, que eu criei lá em 2024, no início de 2024, eu rodo payments desde o início de 2024, já está em 2026, tá? Eu rodo payments desde essa época. Quando eu criei a minha opção lá atrás, essa LLC é marcada, tá?
Fechou? Sim, a gente cria outras, fecha também. Você pode ter, cara, se você quiser ter 2, 3, 4, 5 LLC, você pode, tá? Comenta isso com o Beto lá, que o Beto vai te segmentar certinho esse caso aí, tá? O lance é não sair abrindo várias LLC aí sem entender o que você está fazendo e sem estar sendo acompanhado com quem tem, entendeu? Aí é perigoso, tá bom? Repassa a fase de aquecimento por cima, Luan, por favor. Repasso. Vamos lá, rapaziada, parte de aquecimento, tá? Aquecimento aqui em cima. No início ali, as primeiras semanas, a gente gosta de manter aqui na média de 2 a 5 pedidos no máximo, nas primeiras 2 semanas, tá? Porque é nesse período que você vai ter os primeiros saques da sua loja, tá? Então, assim, nos primeiros saques, costuma você ter que fazer alguma verificação, conta dá problema, alguma coisa pode acontecer. Então, não compensa você escalar logo antes ali de receber os primeiros saques, tá? Então, as 2 primeiras semanas, elas são bem sensíveis, tá? Então, a gente começa a escalar progressivamente após essas 2 semanas, né? E quando fica D3, né, provavelmente aqui muitas já ficam D3 nesse período, a gente já pode começar a escalar ali, né, quando já está com o pagamento D3. Se passar na terceira semana, chegou na quarta, ainda está D5, pode começar a escalar, mas com cuidado, tá? O que acontece aqui de muitas payments aqui, que ela ficou no D5, e se eu não tivesse começado a escalar nela, eu não ia escalar nunca. Porque da D5 fica em 4 meses, igual eu expliquei aqui, tá? Ou seja, dá para escalar com cuidado ali D5, né? Não dá para escalar da forma que você gostaria de escalar, mas dá para começar a subir o faturamento sim, com certeza, tá? E aos poucos ali, quanto mais tempo ela tem, mais você consegue soltar ali, até porque você começa a ver dinheiro nessa operação, daqui a pouco ela está se pagando, entendeu? Então, você vai ali mantendo, tá? E vai aos poucos ali que no final dá certo, tá? E outra coisa, disse aqui também, principalmente nesse caso aqui de escalar em D5, quer aproveitar muito o fim de semana, tá? E dias bons, tá? É inteligente você manter o faturamento ali de no máximo $1.000 em dias comuns e nos dias bons ou no fim de semana você ali conseguir bater 3, 4, 5 mil dólares, depois já recua de novo, que aí você volta a gastar pouco. E quando eu falo com a galera, quando você escala, você tem que entender que não importa o seu tipo de pagamento. Para você não ter problema com a payments, você tem que lembrar que você não só vai gastar esse valor em anúncio, mas como vai vender mais, você tem que lembrar que você vai ter mais pedidos para processar, tá? E você deve processar esses pedidos, entendeu? Então, assim, esquece, tá? Você ali, tá D5, eu vou rodar, e quando cair o saque eu processo. Irmão, não faz isso, não é assim. E não é isso que a PMS quer que você faça também, tá? Ou seja, vendeu, processou, fim de semana acumula para domingo, segunda. E é isso. Fechou, rapaziada? Aí você não vai ter problema no seu crescimento e você vai conseguir ter um ciclo de pagamento descendo muito mais rápido. Pode chegar até D2 e D1 as que tem balance, tá? As que não tem, fica ali entre D3 e estourando D2. Pode ter até um D2 corrido, tá? Eu tenho loja aqui minha, inclusive, que tá D5 corrido, ou seja, é D5, mas paga até fim de semana. Então é bem assim, é bem singular. Cada payment ela vai te dar benefícios diferentes que talvez outras, mesmo fazendo a mesma coisa, vendendo o mesmo produto, ela não vai te dar, tá? E o mesmo documento. Fechou? Então, creio que aqui, o que tu acha que pode marcar a LC? De repente não tiver, né? Dá prejuízo. Se você deu prejuízo, vai marcar com certeza. Ninguém quer prejuízo, tá? Então, rapaziada, Shopify Payments, então já passei tudo para vocês, né? Logo uma dúvida iniciante, como faço para liberar a balance? Cara, assim, sem o ITIN também libera, mas não são todas, tá? Sem o ITIN também libera. O que ajuda é você, na hora de colocar o endereço ali da pessoa física sua lá dentro, quando você cria a payment, você coloca os seus dados, os dados da LLC. Quando você colocar os seus dados, coloca o seu endereço como se fosse o da LLC também, tá? E não coloca nada que seja do Brasil, tá? Esquece, não usa número brasileiro e não usa endereço brasileiro. Só usa o seu passaporte que é brasileiro, que não tem rede. Mas aí, quando pedir lá o comprovante de residência, você manda o extrato bancário da sua conta bancária, tá? Porque você vai ter colocado, e lembra, o endereço, rapaziada, é o endereço do EIN, não é o endereço que vem naquele outro documento, não. É o endereço do EIN, inclusive, para te confirmar isso, você entra no extrato, quando você fazer ele, vê o endereço que está no extrato e vê o endereço que está lá no Shopify, no EIN, tá?
Porque se tiver errado, vai dar ruim também. Fechou? Aí você tem uma chance maior de aprovar a balance quando faz dessa forma. Tá? Então, rapaziada, fechando aqui sobre Shopify Payments, agora o assunto, né, do momento agora, que, né, todo ano a gente sofre com isso aqui, né? O bendito ou maldito, né? Ano Novo Chinês. Então vamos lá, vou falar para vocês aqui o que eu, Luan, vou fazer, tá? Mas eu tenho várias operações que são diferentes, né? Ou seja, cada operação com a sua necessidade. Então, assim, eu coloquei situações, tá? Para vocês. E o que eu indico fazer não quer dizer que é o certo ou errado ou que é o obrigatório. Eu vou falar para vocês aqui o que eu, Luan, acho e o que eu indico fazer e vou explicar um pouquinho de cada coisa, tá? Ano Novo Chinês, tá? Período complicado. Por quê? Duração dele, dia 15 ao dia 23. Ou seja, do dia 15 para frente, ao dia 23, a gente está falando aí de o quê? Dá 8 dias, é o Ano Novo Chinês. Mas as empresas lá fora vão parar de trabalhar, já começa a trabalhar do dia 10 para frente. A maioria delas, tá? Então, até coloquei aqui, ó. Elas param antes. Então, não são todos os pedidos, por mais que a Sihai, a Flow, qualquer pessoa, eles vão continuar trabalhando até o dia 15. Por mais que isso exista, você tem que entender que não são todas as fábricas que também continuam. E eles precisam das fábricas, então não adianta, entendeu? Uma mão precisa da outra, tá? Então, as logísticas, tá? Isso estou falando de uma forma bem geral, que foi o que todo mundo me ofereceu a mesma coisa aqui, tá? Eles vão te garantir a entrega até antes do dia 10. Claro que tem pessoas aqui que com certeza vai ter até o dia 14, eu também tenho até o dia 14, tá? Com operações que são de mais tempo e tudo mais, né? Mas para a galera comum, tá? Vocês irão conseguir processar com garantia que eles vão enviar antes do Ano Novo Chinês começar até o dia 10, tá? Ou seja, do dia 10 até o dia 23, que eles vão começar a retomar, você tem 13 dias sem processar pedido. E, claro, não somente sem processar pedido, mas quando chegar no dia 23, que eles vão trabalhar, você vai pagar eles, não quer dizer que ele vai ser enviado no dia 23, ele vai ser enviado no dia 24, 25, até 26. Ele vai estar acumulado, é muita gente querendo processar pedido. Não é só você que faz dropship. Ou seja, rapaziada, vocês vão ter aí pelo menos um atraso aí de 15 a 20 dias em todos os seus envios nesse início de período aqui, tá? Então, assim, é um problema, tá? Mas, claro, tem algumas soluções, mas você tem que ver em que situação você se encaixa, se o seu produto te permite fazer isso também, e eu vou explicar aqui agora. Show? Avaliar sua situação. Coloquei 3 diferentes aqui, tá? Primeira delas, pouco tempo de operação, o ciclo de pagamento está alto. Alan, comecei a operação em janeiro agora, já está no fevereiro, está indo bem e tal. Ciclo de pagamento é D5 e tal. O que você acha? Para mim, você tem que pausar sua loja, tá? E por que você tem que pausar sua loja? Porque ainda está alto o ciclo de pagamento, tá? E você vai ter todo esse problema de ficar todos esses dias sem processar. Então, não compensa, tá? Você ficar rodando esse período. Porque você vai ter um chargeback que agora no início da sua loja, agora que é onde você poderia estar começando a escalar com uma loja saudável, você vai ter uma quantidade enorme de problemas. Então não compensa. O legal é que você pause sua loja pelo menos até o dia 19, dia 20 ali, né? E aí você vai atrasar poucos pedidos, né? Que vão ser esses, quando você começar a rodar, vai atrasar 4, 5 dias. Então você não tem que esperar até o dia 23 para voltar a rodar, não. Você pode começar a voltar a rodar antes, tá? Mas, cara, pausa alguns dias, porque assim, vai ficar muito difícil de resolver essa pica aqui, tá? Isso eu te garanto. Ainda mais dependendo dos países que você rodar, tá? Então, eu indico vocês pausarem, vender até o dia 9 e processar tudo. Fechou? Então, vende até o dia 9 da segunda-feira, tá? Ou seja, de domingo para segunda, processa tudo e pausa as campanhas, tá? Porque até dia 14 eles estão prometendo que vai estar tudo enviado, dia 15 já é feriado e volta só no dia 23. Então, pausa e volta a processar, e volta a anunciar ali lá para o dia 20, tá? Eu garanto que vocês não vão ter tantos problemas. Na verdade, você não vai ter problema nenhum. Agora, se você tiver uma loja nova, né, que está com essa situação aqui, eu não indico você continuar rodando, tá? Você vai ter problema.
Fechou? Situação 2. Muito tempo de operação e ciclo de pagamento baixo. Aqui você está na boa, cara. Tá aí D3, D2, tá escalado já. O que eu te indico a fazer? Tá? Você pode manter rodando. De que forma? Diminui um pouco o volume de venda, se programa para lidar com pós-venda e os atrasos, tá? E pode até, inclusive, se alinhar com o e-mail marketing para ajudar nessa parte, tá? Ou seja, se programa porque vai vir problemas. Mas como a sua payment é mais forte, já tem uma estrutura melhor, entendeu? Você consegue, sim, conter isso aqui e continuar rodando. O que eu indico é não escalar nesse período, tá? Então, mantém rodando, mas diminui um pouco o volume. Então, se você vende 5, 6 mil dólares por dia, volta a vender 1,5, 2 mil no máximo, entendeu? Diminui um pouco, não custa nada. Pelo menos até o dia 18, até o dia 19, até o dia 20 ali, entendeu? Diminui. Porque se você escalar logo agora nesse período, o cara pode estar com o ROI que for. Não cai nessa armadilha. Não cai nessa armadilha. Por mais que melhor que esteja possível ali, você escalar no dia 13, no dia 14, cara, você teve aí 90 pedidos no dia, 100 pedidos no dia. É 100 atrasos. Pensa você respondendo 100 pessoas. Entendeu? Mas que você tenha uma operação que não vai cair tão fácil, é problema, tá? Então, assim, diminui um pouco e quando tiver ali, já chegando no fim do prazo aqui do ano novo chinês, você já pode começar a voltar a faturar de novo, tá? Te garanto que você consegue, sim, manter rodando e segurar, né, a sua operação, tá? Fechou? Ou você pode continuar mantendo rodando do mesmo jeito, escalando do jeito que você faz, mas você pode fazer um estoque, tá? A Flow, por exemplo, está fazendo estoque, né? A Sihai faz estoque também, tem vários lugares que estão fazendo estoque. Só que é o seguinte, se o seu produto não tiver muitas variantes, não vai fazer sentido não vai valer a pena nada. Vou dar um exemplo, Alon, venda roupa. Irmão, é variante de tamanho e de cores, por exemplo. Não compensa. Como é que você vai saber quantas camisas M, G, P, GG e ainda tem que ser branca, azul, cinza? Então, cresce muito. Acaba que você pegando pouco produto, para você gerar o estoque, você vai ter que pagar por esses pedidos antecipadamente. Lembrando que sua loja pode cair a qualquer momento também. Então, você vai estar criando um estoque que você não deveria passar, você não precisava de fazer esse estoque, entendeu? Mas você vai ter que criar um estoque, se você tiver muitas variantes, vai ficar muito caro, tá? Aqui, qualquer cotação boba aqui, está dando 50, 70 mil de pedido. Está disposto a fazer um estoque 50, 70 mil reais, passar esse risco nesse período ainda, com o suporte que vai te dar, só para não parar de rodar por pouco tempo ou diminuir um pouco sua venda, entendeu? Então, assim, você pode manter rodando com estoque, mas se fazer sentido, tá? Agora, vou dar um exemplo, o que faz sentido. Se você está vendendo, por exemplo, um fone de ouvido. Pô, você está vendendo um fone de ouvido. É o mesmo fone para todo mundo, entendeu? Então, um produto que não tem muita variante, é um produto que é fácil você ter estoque para ele, então não tem problema nenhum você calcular aí, ó. Então, o Luan falou para rodar mais ou menos dia 18, dia 19, dia 20 ali, sem escalar tanto. Vou colocar aí 30 pedidos por dia. 30 pedidos por dia vai dar tantos dólares. Eu vou pagar 30 pedidos por dia, né? E vou deixar como estoque e vou continuar processando. Beleza? Aqui você pode. O seu produto te permite isso. Agora, a galera que tem muita variante, seja qualquer vestuário, pode ser calçado, pode ser roupa, esquece, tá? Esquece. Produto elétrico, que tem variantes também. Se tiver uma ou duas, é fácil. Se tiver duas, agora tiver 3, 4, 5 variantes, cores diferentes, esquece. É muito difícil, entendeu? Então, avalia o que você consegue fazer para valer a pena, tá? Porque eu estou falando, qualquer cotação que você fazer aí, dependendo da escala que você está, é 50, 70 mil reais para cima, para começar a brincar, para começar a conversa. Tá? Então, já entenda isso, fechou? Esse aqui é a situação 2, tá? Situação 3, vou começar um live essa semana. Vende até o dia 10 e pausa. Porque, assim, é bom você, por mais que hoje é dia 4, então eu vou rodar lá 6 dias, vou rodar 6 dias, já vai ter ali pagamentos, caindo nesse período que você vai pausar a operação, né? Então, venda até o dia 10, processe tudo até o dia 10 e pausa a loja. Quando for lá para o dia 22, 21, né? Não deixa nem começar tão antes não, porque é loja nova, né? Vai começar agora. Você já volta a vender de novo. Você vai ter
pagamentos ali, né? Já vai ter alguns payouts já na sua loja, já, com certeza, quando chegar lá na frente. E você vai poder continuar rodando a sua operação saudável. Se você começar a operação agora, essa semana, e achar que você vai conseguir rodar no Ano Novo Chinês sem entregar até lá na frente para depois você processar seu pedido, não vai dar certo. E não só não vai dar certo, também você não vai querer criar um estoque para uma loja que acabou de começar, que pode cair a qualquer momento também. Nunca tem como saber, por mais que você faça tudo certinho, direitinho, pode acontecer alguma coisa que não está no seu controle. Fechou? Então, essa aqui é a terceira situação, tá? Ou seja, no Ano Novo Chinês é isso que vai acontecer, né? Com todas aqui que a gente consultou, e não somente isso, é isso aqui que eu indico vocês fazer. Agora dá para vocês pegar a operação de vocês, olhar para dentro e avaliar o que compensa. Eu pauso, eu diminuo, eu faço estoque, o que eu vou poder fazer? O Luan está aqui indicando o que eu faria, em 3 situações diferentes, que são bem distintas. Ou seja, creio que a carapuça vai servir aqui para todo mundo, tá? Então é isso que eu vou fazer para não ter problema, tá? O Vitor perguntou para usar quanto? Dia 10. Ou seja, eu vou vender até o dia 9 ali, processar tudo no dia 10 e acabou. Entendeu? Acabou. Até dia 14, pode ter 1, 2, 3, 4, 5 pedidos ali orgânicos ali ou outro, claro, mas eles vão estar trabalhando até o dia 4, até o dia 5. Você consegue ele pedir ali para processar todos esses pedidos até lá, entendeu? Agora, você manter vendendo é loucura, tá? Para as lojas que são fracas. As lojas fortes, dá para manter rodando, mas diminui, né? Para a sua saúde mental, para a saúde mental aí, para a saúde da sua operação também, né? Diminui o volume de venda, você consegue lidar com isso aqui. Agora, manter estoque, aí vai depender do seu produto para ver se vale a pena ou não. Agora, se não vale a pena, se o seu produto é difícil, mas você tem dinheiro, você tá foda, tá cagando para isso, faça o estoque. O risco é seu, entendeu? Não vou dizer que tá errado também, porque aqui eu não fiz estoque, entendeu? Mas eu fiz estoque apenas uma operação. O resto, algumas vou diminuir, outras vai parar totalmente. Por quê? Porque não compensa. É coisa de uma semana ali que eu não vou rodar nas operações, depois eu vou retornar e a saúde da operação vai manter, entendeu? E é isso que eu vou prezar aqui, tá? Tava pensando em montar uma operação lá de que tenha produtos na área. O que você acha? Testar, né? Testar. Eu defendo mais a questão ali do produto, né? Você validar um produto e construir um brand em cima dele com o tempo, né? É o que eu mais defendo assim na questão de white, ou você rodar nicho, né? Tem muitas lojas de nicho que vende bem. Então, por exemplo, tem que aproveitar a sazonalidade. Exemplo, ano passado, no verão, eu vendi muito vestido, esses produtos assim. Loja que não tem um produto vencedor, loja que o produto não é nenhum produto especial, mas é um produto que ele encaixa bem com a época do ano ali, uma loja de nicho bem feita e que vai dar resultado. Você consegue vender bem no catálogo, no merchan, geração de demanda, né? Ou até criativos de imagem, né? Ali no Facebook, entendeu? Funciona muito, tá? Operação Light eu acho mais fácil dar certo assim, ou se não, a melhor forma, que é o que mais você consegue escalar, é ter um produto ali para você validar ele, né? E após essa validação, aos poucos você vai ali construindo um brand em cima dele ali, tá? Personaliza e tudo mais. Para mim é o melhor caminho, tá? É o mais escalável. Fechou? Rapaziada, Hot Seat então, né? Hot Seat. Deixa eu parar de transmitir. Antes da gente partir para o Hot Seat, ficou alguma dúvida de algum conteúdo da calma, rapaziada? Sobre o Ano Novo Chinês, sobre o Shopify Payments, né? Contabilidade, tem como dizer aqui. Mas vocês têm o contato do Beto agora aí, então pode encher o saco dele, tá? Sobre o preço dele, né? Eles vão te mandar todos os preços lá e tal. Quero deixar claro aqui também que é literalmente só uma indicação, tá? Mas eu não estou ganhando nada do Beto, tá? Nada do Beto, literalmente nada, tá? Na verdade, de contabilidade mesmo, assim, eu nunca ganhei, entendeu? Mas assim, é um cara que vocês viram, né? Por A mais B, ele prova muito bem que ele entende daquilo que a gente está precisando. Então, ponto. Tá? Então, eu indico muito todo mundo que está aqui, mesmo que já esteja em alguma contabilidade, vai para ele, porque lá ele vai te dar a solução que outros lugares não vai te dar. Tá? Então, vai todo mundo lá direcionando para o Beto. Fechou? Rapaziada, alguma dúvida?
Nenhuma? Pode ligar o fone também. Né? Creio eu, então, que já que não veio nada, acho que se encerrou, né? Quantas pessoas tem aqui? Tinha pessoa com câmera ligada, já não tá mais. Ô, Luan, Vou falar. só pra não deixar você ir dormir ainda. Só pra te Ah, irritar. É o ah, seguinte, cara, você já enfrentou aí alguma operação assim que você não conseguia aumentar o orçamento ali no Google e era somente duplicando? tipo, você aumenta o orçamento, cai o ROI, mas É, quando duplica dá certo. exato. Morre e vai puxando até outras, parece, entendeu? Sim. É porque, na verdade, cara, assim, isso é uma coisa que vai acontecendo automático ali, né? Eu nem fico pensando, será que é só assim ou será que é só daquele jeito? Não. Aqui a gente vai aumentando o orçamento, a gente duplica, o que vai dando certo, a gente vai guiando por aquilo ali, entendeu? Por isso que aqui, hoje, funcionário meu, se ele. É porque eu tenho um gestor comigo, né? Uma pessoa que Uhum. dá comigo. Ou ele sobe as campanhas para mim, e eu cuido. Agora, a campanha que ele subiu, que ele está cuidando, eu nem boto a mão. Porque eu não sei. Entendeu? Entendi. Eu nem boto a mão. Às vezes eu chego aqui no Facebook aqui, já aconteceu de eu entrar, ter campanha aqui com quatro de ROI desabilitado. Eu, pô, você tá maluco? Eu vou lá ativo. Aí quando eu fui, aí eu nem parei para me atentar. Quando eu pego os últimos 5 dias, literalmente antes estava com 11 de ROI, nos últimos 5 dias não vendeu, ele desabilitou, e eu vi lá que agora o tempo inteiro está 4 de ROI, e eu entendi que aquela operação tinha que estar ativa, e eu vou lá e ligo a campanha. E dá prejuízo, entendeu? Então, assim, ou seja, a parte de otimização e escala, cara, você vai começando a entender ali o que está funcionando, né? A gente indica ali a galera ali aumentar o orçamento aos poucos e duplicar também, porque você vai perceber o que vai dar mais certo para você, e claro, testar novo interesse sempre e testar novo criativo sempre, isso é básico, né? Mas agora a questão, se está dando mais certo, duplicando, aumentando o orçamento, você vai sentir, entendeu? Entendi. É que é uma operação assim nova, né? Eu tô aí um mês com ela, tem dia que chega, coça o dedo. Só que de semana passada pra cá, tudo que tava muito bom ali, falei, não, vou tentar de novo aumentar, puxou tudo, entendeu? Então, pô, padrão, Duplica, né? faz criativos novos, deixa o mesmo criativo, muda o hook, muda o corpo, mas, tipo assim, faz coisas semelhantes ali, mas tenta manter esse ROI aí. Ah, Luan, que está recusando também muito anúncio. Não tentar aprovar o mesmo anúncio de novo. Pega ali a imagem, o vídeo ali que está reprovando, tenta fazer algo parecido e tenta aprovar de novo. E vai manter assim, vai indo, Show vai de indo. bola, irmão. Obrigadão, viu? Fechou. Conta de Google, Luanzão, tá segurando bem? Cara, tá normal. Tá segurando bem. Não tô tendo um problema muito com conta de Google, não. Né? Assim, o volume nosso aqui tá muito mais operação light, né? Então, assim, óbvio, né, que muito como a gente não tá tendo, tá? Mas, assim, até da galera também que só roda réplica também, que é parceiro meu aqui, também não tô vendo muita gente reclamar de Google agora, igual tá nos meses atrás, não. Então, tipo assim, tá tranquilo também, tá? Hoje, conta de Google, eu pego contas de Google com a Lívia, tá? Posso mandar o contato para vocês depois, tá? É quem eu tô mais gostando de pegar conta de Google agora, tá? Eu mando lá no grupo, lá para vocês o contato. Beleza? Rapaziada, mais alguma dúvida? Pode mandar no chat, pode abrir o fone. Mais alguém aí? Dúvida, dúvida, dúvida? A galera quer que eu durmo mesmo, né? Meu Deus. Conta de Face, irmão, vamos lá. Cara, conta de Face. Quando você fala conta de Facebook pra mim, cara, dá vontade de chorar. Contar pra vocês um acontecido aqui. Lembra da Cal, da Black Friday que eu fiz pra vocês? Aquela Cal. Eu fiz uma automação daquela Cal pra notificar vocês. Ah lá, o Jackson já tá até rindo. Vai se fuder, Jackson. Que ele já sabe. Cara, aquela call de Black Friday, rapaziada, me custou mais de 100 mil reais. Tá? Então, assim, quando fala de Face, irmão, dá vontade de chorar. Tá? Por que me custou mais de 100 mil reais? Porque aquele dia a gente fez uma automação, né, para vocês, utilizando o Instagram, e caiu o meu Instagram. Vocês perceberam, né? Deve ter percebido, eu até mandei lá, postei, falando sobre que eu perdi meu Instagram, tive que pagar alguns
$1.000 para voltar meu Instagram, com um contato diretamente dentro do Instagram, que eu consegui de uma forma, assim, absurda. Graças a Deus eu tenho muitos contatos, né? E, assim, consegui voltar meu Instagram, mas ele estava vinculado à minha central de contas, junto com a minha conta também de Facebook, que era muito forte, né? Eu jamais imaginaria que estaria problema, mais o meu perfil pessoal, Luan, no Facebook caiu. E nesse perfil continha, assim, 80 e algum, quase 100 BMs, tá? Então coloca aí o preço de BM hoje no mercado, mas não é colocar BM não, tá? São BMs de negócios locais, que eu tiro a agência por muito tempo, tá? São BMs minhas mesmos, BMs de sociedades que eu tive, depois ficou comigo, BM, tipo assim, todas ali, eu rodei por muito tempo, ou rodou tráfego local por muito tempo, entendeu? E, tipo assim, tinha várias contas lá, tipo assim, com 1 milhão de gastos, centenas de gastos. Nem foram todas eu que gastei esse dinheiro, mas, tipo assim, tinha muitas contas fortes lá. E simplesmente perdi tudo, tá? Então, quando fala de conta de Face, irmão, até chora, tá? O que eu fiz? A galera, normalmente, que acontecendo isso, cara, primeiro que eu não dormi quase uma semana quando isso aconteceu, né? Algumas operações mantendo rodando porque eu tinha backup, mas, claro, a gente tá falando de quase 100 BMs. Eu não tinha backup, a maioria, né? E nem me preocupava com isso, porque ele estava de uma estrutura muito forte que não cairia por nada, entendeu? E caiu por isso, que eu não imaginaria. E aí, o que eu fiz? Criei um perfil novo. Então, basicamente, eu criei um perfil novo, criei uma BM nova nesse perfil, estou utilizando ela aqui, já em loja, estou utilizando meu próprio perfil do Luan Souza mesmo também. As BM que eu salvei, eu estou com elas lá, eu não comprei nenhuma BM. Literalmente nenhuma BM, tá? Esse Jackson safado tá rindo aí, mas eu tô até utilizando muita BM dele também. Entendeu? Aí sabe a loucura que aconteceu aí com o meu perfil caindo aí, entendeu? Então, assim, inclusive, hoje mesmo eu perdi uma BM importante por conta daquele perfil. Por quê? Eu tinha um perfil aqui, né? Onde eu tinha acesso à conta de anúncio. Por que eu não tinha BM nesse perfil novo? Porque na hora de eu mandar essa BM para mim, precisava do meu perfil autorizar. Como que eu entro no meu perfil autorizar? Entendeu? Então, muitos BMs também, mesmo não tendo backup, eu posso perder elas a qualquer momento, porque elas estão em um perfil que, se caso ele caia, eu não consigo mandar para nenhuma pessoa mais. Porque quando eu mando, eu tenho que aprovar no perfil que já caiu. Então, você imagina o prejuízo. Entendeu? Então, rapaziada, enfim, sobre o Facebook, eu não comprei novas contas recentemente, não compro conta de Facebook, porque a qualidade normalmente é muito ruim, tá? Mas eu vou falar de uma pessoa que normalmente a galera fala muito bem, só que, cara, para falar a verdade, pensando bem aqui, eu não vou lembrar o nome dele agora, tá? Mas é um cara que é muito bom, eu vou mandar o Instagram dele depois lá no grupo lá, tá? As pessoas, gente que escala de verdade, pega BM com ele e não reclama, tá? Fala muito bem dele, então acredito que seja de muita qualidade, tá? Tirando isso, eu, Luan, mesmo, não estou pegando conta de Facebook com ninguém. Fechou? Peguei seu perfil? Peguei seu perfil. Criei um perfil, botei foto de perfil, preenchi as informações, fiquei no Marketplace um tempo ali. Eu vou te falar, a parte pior de perder o Facebook foi ficar uma semana sem Marketplace. Então, fiquei no Marketplace ali, fiquei curtindo algumas coisas, solicitei amizade para algumas pessoas, aceitei, pessoas mandaram para mim. Depois de uns 4, 5 dias que eu fui realmente criar o gerenciador de anúncio, não tive problema nenhum, tá aqui o perfil. Entendeu? Igual eu fiz o outro também. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz antigamente, 5 anos atrás. Tá? Fechou? Tudo certo? Rapaziada, mais alguma dúvida? Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Creio que agora já foi, né? Creio que agora já foi. Tem 24 pessoas aqui ainda sobreviventes. Deixa eu fazer aquele videozinho padrão aqui, né? Que a gente sempre faz. Fechou? Deixa eu tirar meus negocinhos aqui, senão vai aparecer. Vamos lá. Só tava aqui a galera aqui no final aí, 23